Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo número 2. E a nossa leitura vai ser a partir do versículo de número 11. O título da mensagem é: Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. E diz o seguinte, a santa palavra de Deus, Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dois povos, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, mas forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos já meditado, nessa mesma mensagem, já nos últimos 2 vídeos, Eu creio que esse aqui é o terceiro ou quarto vídeo já no capítulo 2 de Efésios, E a gente permanece, ou seja, demora um pouco para encerrar o capítulo, porque eu faço uma leitura corrida e a meditação com os irmãos, versículo por versículo, desde o primeiro versículo até o último, E além dos versículos normais das Bíblias convencionais que as pessoas usam, a minha contém também as referências, E então, sobre cada assunto que nós lemos, no versículo, existe uma meditação mais extensa, maior, mais grande, mais abrangente, para melhorar o entendimento de cada leitor, de cada pessoa que está estudando, que está lendo a Bíblia, que está nos acompanhando, que está vendo, está aprendendo, assim como eu também continuo aprendendo junto com os irmãos. Ao mesmo tempo que eu medito com os irmãos, não pensa vocês que só vocês aprendem, não. Eu também aprendo um pouquinho mais meditando juntamente com vocês. É coisa tremenda a comunhão do Espírito Santo do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito. É uma comunhão assim impressionante e a gente consegue melhorar a cada pregação o nosso entendimento, Eu me lembro que uma vez nós estávamos na série mundial, Deus é Amor de São Paulo, e o nosso querido amado irmão, o pastor Daniel, filho do missionário, e ele comentando, neste dia,
vários pregadores pregavam ao mesmo tempo lá, e nas oportunidades era dado culto muito grande. Os cultos começavam meio-dia e encerravam às 7 horas da noite, né? Era sempre assim. E, então, os irmãos, cada irmão tinha uma participação, os irmãos lá da sede, né, aqueles que tinham maior importância para poder ajudar nos ensinamentos, era sempre o culto de reunião de obreiros, né? Então, os irmãos, os que tinham mais conhecimento ali junto ao missionário, trazia a palavra de Deus ali, cada um tinha uma participação. E o pastor Daniel disse, ele perguntou para a igreja, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, né? Irmãos, quais os irmãos que já viram pregar esta palavra aqui outra vez? Né? E deu a mensagem que ele ia pregar naquele dia, né? Então, muita gente levantou as mãos, falou, pois é. E ele disse, eu já preguei 4 vezes, pelo menos aqui na sede mundial, nessa palavra, e vocês podem observar que toda vez que eu prego, a meditação é diferente. A palavra é a mesma, mas a meditação é diferente, porque o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, ele nos dá, ele abre um leque e nos traz ali coisas novas. Na mesma leitura, na mesma frase, no mesmo versículo, né, ele nos traz novas revelações. Por isso que a palavra de Deus se renova e se ajusta a cada dia, de acordo com o público que está na igreja, de acordo com o que as pessoas precisam ouvir, e aqui no canal não é diferente, né? Aqui é a mesma coisa. O meu canal é uma igreja virtual, é uma igreja onde nós pregamos a Santa Palavra de Deus, o Evangelho genuíno, real e verdadeiro, alcançando almas, né? Alcançando pessoas e salvando almas, né? Então, de modo que é por isso que nós, na mesma palavra, a meditação é diferente. Então, a leitura, eu repito os versículos, mas na referência nós avançamos, certo, irmãos? Então, e a nossa meditação hoje, nas referências, ela vai acontecer a partir do versículo de número, nós esbarramos aqui, olha, nós paramos aqui. Para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação. Versos 4 e 5, ser perdoados do pecado. Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8. Ser espiritualmente vivificados. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ser feitos novas criaturas. Verso 10. 2 Coríntios capítulo 5 ao 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E receber o Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. João capítulo 20, versículo 22. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas. Então nós esbarramos aqui no vídeo anterior, nós paramos exatamente nesse ponto, né? E eu dizia, continuo, a palavra está escrito e eu ajudo junto com os irmãos, a gente medita dizendo, né? O homem comum, o homem natural, né? o homem que não aceitou Jesus ainda, que não foi batizado, não desceu as águas batismais. A Bíblia fala homem, mas é homem e mulher, é tudo tratado como homem, né? Então, de modo que eles por si próprio, ou seja, eu sem aceitar Jesus, você sem aceitar Jesus, e todos quantos estão pisando na face da terra, assim como nós, sem aceitar Jesus, nós não consigamos alcançar a salvação de Deus. Porque somente através do Espírito Santo que nos é dado por Jesus é que nós consigamos alcançar a salvação de Deus. E sem o Espírito Santo nós somos incapazes, nós não temos capacidade para isso, né? Então, para receber o Espírito Santo, primeiro é preciso aceitar a Jesus. Descer as águas batismais, cumprindo toda a lei e a justiça, para depois, então, receber o Espírito Santo e conseguir alcançar a salvação de Deus, né? Então, esse é o ponto que nós esbarramos, e aqui nós vamos dar continuidade, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Glória a Deus, que está a partir do versículo de número 9, né? E diz o seguinte, aleluia, Pai, diz o seguinte, o que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. Entende, irmãos? O que opera a salvação
é a graça de Deus mediante a fé. Versículos 5 e 8, ou ao 8. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos. A chamada ao arrependimento e a fé. A chamada ao arrependimento e a fé. Atos capítulo 2, versículo 38. Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa. Vocês percebem que primeiro nós precisamos ter o chamado de Deus, para depois receber o Espírito Santo. Né? A palavra afirma. O que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. Versos 5 e 8. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos. A chamada ao arrependimento. Né? E interessante que João Batista, ele falava com a igreja naquela época, exatamente fazendo essa chamada do pecador ao arrependimento. Era chamada ao pecador ao arrependimento. Tanto é que era chamado, né, e continua sendo chamado, mas foi implantado por João Batista, o batismo do arrependimento. Implantado por João Batista, mas foi o próprio Jesus que deu para João, né, toda a forma de como seria, né, como seria o meio que ele conseguiria comunicar ao homem, e o homem ouvir, né, e chegar a ele para ser batizado, para receber a oração e o batismo do arrependimento e nascer e ser mergulhado ali no Rio Jordão. Olhem no Rio Jordão, olhem em Enom. João batizou não somente no Rio Jordão, mas batizou também em Enom, no Rio Enom, porque tinha muitas águas ali. Né? Então é necessário que tenha muitas águas, que o homem precisa ser emergido, não é aguinha na cabeça. O homem tem que ser pegado ali, apoiado ali pelo pastor que vai batizá-lo, o pastor, o presbítero, o diácono, né, que vai batizar ali aquele batizando, né? Então ele precisa ser pego por ele ali pelas costas e emergido na água o corpo inteiro. Né? É uma quebrada de costa, né? É uma quebrada nas curvas de costa para poder emergir o corpo inteiro, leva e traz de volta ali, morre o velho homem e nasce a nova criatura. Então é necessário que tenha muitas águas, tem que ser água. Se a água bater no joelho ou na canela, não é suficiente. A água tem que pegar no peito de quem está ali realizando o batismo, né? Para alcançar. Tem que alcançar a altura do peito, porque ao dobrar ele consegue ficar ainda muito fora da água, na posição que ele fica ali para batizar a pessoa, né? Então, o que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. Né? Tudo é pela fé. Fé e graça. Né? Tudo é pela fé. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E a palavra de Deus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé tem de estar firmada naquele que deu a sua vida, que derramou o seu sangue para nos salvar, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Né? O que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. Versos 5 e 8. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos. A chamada ao arrependimento e à fé. Atos capítulo 2, versículo 38. Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, ou seja, a obra regeneradora, dando-lhe poder e capacidade de voltar-se para Deus. B. Aquele que respondem com fé e arrependimento e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, recebem graça adicional para a sua regeneração, ou novo nascimento, pelo Espírito, pelo estudo, a regeneração, página 1576. E ser cheios do Espírito Santo,
Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 2, versículo 38. Efésios capítulo 5, versículo 18. E aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo recebem graça contínua para viver a vida cristã, resistir ao pecado e servir a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. O crente se esforça para viver para Deus, mediante a graça que nele opera. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele querer, como para cumprir a boa vontade de Deus. Né? E aqui fala, né? Essa passagem me faz lembrar, né? Que nós precisamos, né, abrir a mente do coração, o entendimento do coração, para que nós possamos entender qual é a perfeita, boa vontade de Deus para conosco. Né? Então, sem o Espírito Santo que nos regenera, nós somos incapazes de abrir o nosso entendimento, de dar lugar para o Espírito Santo e conseguir entender. Porque é Ele que faz nós entender os desígnios de Deus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O crente que se esforça em viver para Deus, né? Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo, ou seja, foi batizado, recebem a graça contínua para viver a vida cristã, resistir ao pecado e servir a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. O crente se esforça em viver para Deus, mediante a graça que nele opera. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele querer, como para cumprir a boa vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Ver o estudo, fé e graça, página 1704. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.